Olá pessoal, essa é a nossa segunda videoaula da monitoria de econometria 1. Nesse vídeo eu vou falar sobre as hipóteses do modelo de regressão linear, as propriedades dos estimadores de MQO, o teorema de Gauss-Markov, o coeficiente de determinação R2 e as notações das fórmulas que vocês vão utilizar na resolução das questões. Bem, seguindo diretamente de onde eu parei na última aula, a gente viu que através da amostragem, a gente obtém dados de uma amostra que a gente realiza a nossa pesquisa e com os resultados dessa pesquisa a gente faz inferências, generalização diretamente na população. Mas é importante a gente saber que existem algumas hipóteses do modelo de regressão linear que são condições que a gente assume para garantir que os estimadores de MQO tenham boas propriedades estatísticas, que eles consigam chegar a resultados que condiziriam com uma pesquisa caso fosse feita com a população. Bem, e quais hipóteses são essas, Nossa primeira hipótese que a gente tem, é a linearidade nos parâmetros. Os parâmetros, eles se comportam de maneira linear. Como a gente pode ver, aqui a gente tem dois exemplos, uma certa e uma errada, A errada, a gente pode claramente ver que é por causa que o beta 2 aqui está elevado ao quadrado, ou seja, esse parâmetro aqui ele não está se comportando de maneira linear. E é importante ressaltar que, mesmo eles devem ser lineares nos parâmetros, mas eles podem ser não lineares nas variáveis. Ou seja, se aqui fosse o x que estivesse elevado ao quadrado, continuaria certo. A hipótese 2, nos diz que x é determinístico. Os valores de x eles são fixos e conhecidos, ou seja, eles não são valores aleatórios. Hipótese 3, nós temos que a média do erro é zero. Essa hipótese basicamente vem a provar que o erro é insignificante no modelo de regressão e é isso. A hipótese 4, nós temos a hipótese da homocedasticidade, que nos diz que a variância do erro é constante, independente do valor de x, que a variância do erro vai ser representada por esse sigma 2. A hipótese 5, nós temos uma não covariância entre os erros, que nos indica que os erros são independentes entre si e que um erro não afeta o outro, A covariância de um erro com o outro é igual a zero. Da mesma forma, nós temos aqui na hipótese 6 que a covariância entre x e um x qualquer, e um erro qualquer é zero. Que isso vem nos indicar que os erros do modelo não afetam as variáveis explicativas. Continuando, nós temos a hipótese 7. O número de observações deve ser maior que o número de parâmetros, Isso basicamente vem nos dizer que nós devemos ter um bom número de observações para conseguirmos explicar os parâmetros que a gente está utilizando. O N aqui vem a representar o número de observações que você tem no seu modelo e o K vem a representar os parâmetros. A hipótese 8, a variabilidade de x, que ela tem que ser maior do que zero, basicamente vem nos dizer que quanto mais dados variados no modelo de regressão, melhor será, pois nós teremos mais dados de x que servirão para explicar a variável y. Para vocês entenderem é basicamente se todos os valores de x fossem iguais, como você poderia vir a explicar o y? Não tem como, Então é para isso que você tem que ter dados variados, no seu modelo. Hipótese 9, a ausência da multicolinearidade. Ele nos diz que não deve haver correlação linear perfeita ou quase perfeita entre as variáveis explicativas. Isso basicamente quer dizer que uma variável não pode, de certa forma, explicar outra, ou uma variável explicativa não pode conter dados de uma outra, que podem ser encontrados em uma outra variável. Porque isso seria, redundante ao nosso modelo. Continuando.
nós temos o teorema de Gauss-Markov e as propriedades dos parâmetros de MQO, de mínimos quadrados ordinários. Dadas as premissas, né, essas hipóteses que eu acabei de falar para vocês, no modelo de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados ordinários na classe dos estimadores lineares não viesados têm a menor variância, ou seja, são o melhor estimador linear não viesado. Eles são classificados como MELV. Mas, nossa, o que é isso de linear não viesado? Linear, né, como a gente já viu, o modelo de MQO é linear nos parâmetros, né? O beta 1 chapéu e o beta 2 chapéu, né? Eles não são elevados ao quadrado, né? Ou seja, eles são lineares. Não viesados, a estimativa é igual ao valor verdadeiro do parâmetro. Ou seja, o valor que a gente obtém no parâmetro estimado, né, do beta chapéu, é igual ao valor, né, do estimador populacional, né, o beta. Basicamente isso quer dizer que eles são não viesados. E eficientes quer dizer que eles têm a variância mínima. Ou seja, de todos os estimadores que atendem a essas duas aqui, se a gente... Existem diversos outros parâmetros, tá? Tirando o de mínimos quadrados ordinários, tá? Mas de todos eles, o de MQO é que tem a variância mínima de todos eles. E aí é por isso que eles são classificados como MELV. E é isso que o teorema de Gauss-Markov nos diz. Continuando, nós temos o coeficiente de determinação, o R2. Você pode encontrar ele, né, em livro ou em algum outro material dessas duas formas, tá bom? Mas é a mesma coisa. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para ver o quão bem uma linha de regressão amostral é adequada aos dados. Ou seja, né, o quanto uma variável explicativa x realmente explica a variável dependente y. Basicamente, o grau, né, de explicação que uma variável explicativa tem sobre a variável dependente. Aqui a gente tem vários exemplos, né, de formas como isso aqui, para vocês visualizarem, né? Tipo, por exemplo, aqui no A, o x e o y estão completamente, né, desconexos. Ou seja, isso quer dizer que, tipo, o x não explica o y de nenhuma forma. Mas já se a gente for ver aqui no F, eles estão completamente unidos, né? Ou seja, a gente vê que o x explica inteiramente o y. E nisso a gente pode ver, né, que o R2 ele varia de 0 a 1, né? 0 sendo a variável explicativa não explica nada da variável dependente. E o 1 é quando a variável explicativa explica 100% das variações em y. Isso aqui vocês vão utilizar, né, não só nas questões, né, esse coeficiente de determinação, mas também no trabalho de vocês, né, para ver o quão bem as variáveis explicativas de vocês se enquadram, né, no modelo para explicar a variável dependente. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre os cálculos. Não tem nada muito assim o que falar realmente, né? Aqui são só as fórmulas, né, que vocês já devem ter no caderno, né? O cálculo de beta 1 chapéu, né, que é y barra menos beta 2 chapéu vezes x barra. O cálculo do beta 2 chapéu, né, que é o somatório de x e xzinho e yzinho sobre o somatório de xzinho ao quadrado. O cálculo do R2, né, que ele é muito importante, que ele é o somatório do erro, né, ao quadrado, sobre o somatório de yi menos y média, né, ao quadrado. E a variância, né, que é essa fórmula aqui, né, que é o somatório do erro ao quadrado sobre n menos 2, né. E como eu tenho aqui no meu destaque, né, para você fazer o erro padrão, basta colocar isso aqui sobre uma raiz. E vale lembrar, tá, que tipo, e o que é o x barra? O x barra é simplesmente a média, né, e o mesmo vale para o y barra. Eles são as médias, né, dos valores que você tem de x e y. E o que são esses xzinho, yzinho? Eles basicamente são o valor que você tem de x menos a média dos valores de x.
E aí você aplica eles nesses cálculos. O último, né, o que eu tenho aqui de dica para vocês é a tabela, né? Vocês vão ver nessas tabelas, eu acho que a professora talvez tenha feito uma questão dessas no quadro, se não tiver feito, eu posso dar um exemplo depois. Mas tem essa questão aqui na lista de vocês, tá? Que basicamente é nessa estrutura. Tipo, basicamente vocês têm a estrutura até aqui, né? Que é o número de observações, os valores de x e os valores de y. A minha dica para vocês, quando vocês estiverem solucionando, né, as questões, é que vocês montem essa tabela até aqui, né? Até o i ao quadrado, né? Para vocês terem mais uma organização, né, dos valores, que são muitos cálculos, gente, para você fazer, para você concluir essa tabela. Para você conseguir concluir as questões de tabela, né? Então eu sugeriria que vocês mantessem de alguma forma organizado. E aqui embaixo, se vocês quiserem, vocês podem incluir uma última barra, né, que inclua o somatório, né, desses termos. E basicamente é isso, tá? Na semana eu vou ver de fazer algumas questões que tenho na lista. A professora vai enviar a lista para vocês essa semana, tá? No dia que eu estou postando isso aqui terça-feira, dia 6, tá? Então vocês já podem esperar a lista da professora. E é isso.